Prezadas filhas de Maria, prezado subdiácono João Bosco, hoje celebramos então a festa de Santa Inês, Virgem e Mártir. É bastante interessante a gente olhar para a figura de Santa Inês com essa mesma entrega e generosidade como nós ontem celebramos São Sebastião, mas fazendo uma comparação, São Sebastião era um soldado romano e naturalmente o homem mais destemido, mais corajoso, até pela sua profissão, pela sua carreira militar. Santa Inês, uma jovem aí de 13 anos de idade, muito bem educada na fé cristã, na fé católica, e era grande o seu desejo de servir a Nosso Senhor, que ainda bem jovem, no segredo do seu coração, ela escolheu Jesus para ser o seu único esposo, a ele consagrar a sua pureza, a sua virgindade. E quando, segundo os costumes de então, ou seja, a idade, atingiu a idade, também fazendo parte dos costumes da família, o filho do prefeito de Roma, entre muitos outros pretendentes que apareceram, sobretudo pela sua beleza encantadora, mas o filho, de modo especial, o filho do prefeito de Roma, que se apresentou à família para pedir Santa Inês em casamento. E ela então vai revelar que ela havia escolhido Jesus para ser o seu único esposo, havia se consagrado a Nosso Senhor e não aceitaria o casamento. Houve um pouco de insistência da parte da família, era um segredo que ela guardava no seu coração, e também daquele que ele era filho do prefeito de Roma, e governava o poderoso Império Romano, o cruel imperador Diocleciano, que ao mesmo tempo que perseguiu duramente a igreja, povoou o céu com muitos mártires. Bom, e aquele jovem que declarava amor a Santa Inês, transformou rapidamente aquilo num ódio, acabou denunciando-a às autoridades romanas. E o grande crime, podemos dizer, porque ela era cristã, católica e não cultuava aos deuses pagãos. A perseguição era muito violenta, muito dura, sobretudo porque as autoridades romanas queriam impedir, ao menos por medo, por pavor, pela dureza, pela crueldade dos sofrimentos, impedir com que outras pessoas quisessem aderir ao cristianismo, que estamos no século IV, início do século IV da era cristã, e que o cristianismo crescia cada vez mais, ou seja, começava a se espalhar, irradiar a bondade e a caridade, e crescia o número daqueles que queriam servir a Nosso Senhor, pediam o sacramento do batismo. Fizeram muitas tentativas para dissuadi-la desse seu voto a Nosso Senhor, com propostas materiais, financeiras, da preservação da sua própria vida. Ela sabia que aqueles que eram denunciados às autoridades e que se mantinham firmes na fé passariam por duras provações, mas a sua confiança também em Nosso Senhor era plena. E sabia que em momento algum Nosso Senhor a abandonaria. É um autor que fala sobre a prisão, a primeira prisão de Santa Inês, e que ela era não só jovem na idade, mas também um corpo bastante franzino. Quando a colocaram na prisão, as algemas que eles usavam, não tinha algema tão pequena para segurar. Os braços dela vazavam assim na algema, ela ficou colocada na prisão, ou seja, mostrando a fragilidade física, uma jovem bem pequena, a jovem Santa Inês. Mas ao mesmo tempo de uma fortaleza impressionante, encantadora, a firmeza na sua fé, a firmeza nas suas convicções, com certeza fortalecida pelo dom do Espírito Santo, pelo dom da fortaleza. Entre algumas condenações que recebeu, com muita insistência, antes de falar das condenações, um fato que um autor também conta, dizendo que uma das vezes em que ela foi à rua, esse jovem que era filho do prefeito de Roma, que queria ela em casamento, tentou, ou seja, agarrá-la à força. E naquele momento caiu um raio do céu e fulminou aquele rapaz.
e Santa Inês voltou para sua casa, né, tranquilamente, e que o próprio prefeito de Roma, né, diante daquela situação, né, mas vendo a perda do seu filho, foi à casa de Santa Inês e pedindo que ela implorasse ao seu Deus, né, ao Deus que ela acreditava, que trouxesse de volta, né, aquele jovem à vida. E que mostra o coração, né, que amava profundamente a Nosso Senhor e que não tinha nenhum sentimento ruim, ou seja, não é contra o próximo, não guardava nenhum sentimento ruim no seu coração e de modo especial, nada de vingança, né? Santa Inês diz as atas dos mártires, Santa Inês rezou, suplicou a Deus Nosso Senhor e aquele jovem voltou à vida. E talvez ela julgando até que o deixaria em paz. Mas, né, também esse autor diz que o imperador romano e o prefeito de Roma, vendo que a força e com certeza temendo, né, ou seja, o Deus em quem Santa Inês acreditava, temendo, ou seja, que isso ainda poderia, né, fazer com que muitos outros acreditassem na fé cristã católica, endureceu ainda mais as perseguições. Recebeu uma condenação muito dura e muito humilhante, no qual ela foi despida e levada a um local de prostituição. E Deus Nosso Senhor a preservou e fez com que irradiasse, né, do seu corpo uma luz tão forte que ninguém conseguia, ousava, né, ou seja, levantar os seus olhos, não conseguiam fixar nela os seus olhos, preservando a sua intimidade, preservando a sua pureza, e ninguém, né, ousou tocá-la. Da mesma maneira como entrou, pura no seu corpo, pura no seu coração, dali também foi retirada. Recebeu uma segunda condenação, né, de ser queimada, e milagrosamente Deus Nosso Senhor também a preservou, né, e o fogo mal algum lhe fez. E por fim, ela foi condenada a ser decapitada. E no intervalo, né, dessas condenações, muitas vezes era assediada, né, com propostas, né, para cultuar aos deuses pagãos, para negar a sua fé, né, para que preservasse assim a sua vida. Prezados irmãos e irmãs, nós falamos, né, quando nós lemos ou meditamos sobre a vida dos santos, é tudo tão bonito, de tantos exemplos para nós. Mas pensemos de maneira muito, né, realista numa menina de 13 anos de idade. No meio daqueles, né, carrascos tão cruéis, tão brutos, tão desumanos e possuídos, né, ou seja, né, por uma influência diabólica e que tratavam com tanta crueldade os cristãos, né, e uma menina de 13 anos de idade. E em momento algum teve a sua fé, né, balançada, dúvida se negava a Nosso Senhor ou não. Com certeza, né, a dor, o sofrimento, né, natural, era um ser humano como qualquer outro, tudo isso que também, de alguma maneira, né, podia incomodá-la, mas o amor a Nosso Senhor e o desejo pelo céu, né, fazia com que ela se mantivesse firme, se manteve firme até a hora, nesse cruel martírio que Nosso Senhor a chamou para a eternidade. É tão importante nós pensarmos a vida dos santos, como refleti ontem na festa de São Sebastião, e trouxe esse mesmo pensamento. Como que uma jovem que viveu, né, tantos séculos antes de nós, 18 séculos antes de nós, pode ser para nós referência, exemplo, né, no mundo bastante diferente. A fé de Santa Inês, as virtudes que ela precisou guardar e viver, a confiança em Deus, os meios que ela tinha para a sua santificação, os mesmos, né, que nós temos. Para cada momento da história, para cada momento da nossa vida, Deus permite as provações, permite as tentações e nos concede também graças próprias para cada momento da nossa vida. Muitas vezes nós queremos arranjar desculpas para nós mesmos, para a nossa própria consciência, meio que para justificar, né, os nossos pecados. O mundo, né, perdido, o mundo com muita corrupção, com muita imoralidade, com tudo isso. Mas voltemos na história e o mundo que vivia Santa Inês. Um mundo paganizado, no qual se vivia a promiscuidade, a prostituição, a imoralidade, a infidelidade, as festas, né, as chamadas prostituições sagradas que eram feitas pelos romanos. Um ambiente completamente pervertido e paganizado. E no meio de tudo isso, né, os cristãos eram colocados constantemente à prova.
E Santa Inês, provada, experimentada também na virtude, provada, experimentada, e se manteve fiel a nosso Senhor, se manteve pura no seu corpo, pura no seu coração, na sua alma. Por isso é colocada como exemplo, né, para a juventude feminina, mas exemplo para todo cristão, né, da pureza de coração, o quanto nós precisamos também recorrer ao auxílio da graça, suplicarmos ao Divino Espírito Santo que nos fortaleça para que nós também guardemos a pureza do coração. É uma condição para nós alcançarmos o céu. Jesus deixou isso claro no Sermão das Bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses que verão a Deus. Ou a pureza inocente, ou necessariamente a pureza penitente. Mas a pureza do nosso coração como condição para nós chegarmos ao céu. E se Deus nosso Senhor concedeu a ela graça, e ela pôde resistir, ou seja, a tamanha provação, a tantas tentações, porque nós também não podemos, né, resistir, contando sempre com o auxílio da graça de Deus e daquilo que depende de cada um de nós, sempre a fuga das ocasiões de pecado e a nossa entrega generosa a nosso Senhor. Não termos medo de querermos servir a nosso Senhor mais de perto, de nos entregarmos a nosso Senhor, não termos medo de muitas vezes nadar, não é, contra, não é, a corrente do mundo, contando sempre com o auxílio da graça de Deus e hoje suplicando a intercessão da Virgem e Mártir Santa Inês. Os mártires são exemplos para nós, né, da firmeza na fé, de uma grande fortaleza, né, e vencendo todos os medos, né, confiando sempre na graça de Deus. E com certeza, né, os exemplos dos mártires, de modo especial, Santa Inês, foi a ocasião também da conversão, né, de muitos cristãos, de muitos pagãos ao cristianismo. E aqueles cristãos, talvez enfraquecidos na fé, vendo ainda uma menina tão frágil, né, fisicamente, mas tão forte na fé, com certeza se encorajavam, né, se fortaleciam para também serem perseverantes na sua fé e entregarem a sua vida em defesa da fé católica. Vamos nós então continuarmos a Santa Missa e suplicarmos, né, a Santa Inês, né, por toda a juventude e pelo nosso coração, que alcance de Deus para nós uma grande pureza no nosso coração, que todos nós precisamos para um dia, como Santa Inês, contemplarmos a Deus nosso Senhor no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos.